Uma boa noite a todos nós. Que nosso Deus e Pai nos abençoe ricamente. Hoje nós vamos estudar um texto pouco controverso nas Escrituras, que é 1 Coríntios capítulo 15, verso 29. 1 Coríntios 15, verso 29 é um texto que tem sido alvo de algumas interpretações especulativas sobre qual foi o real sentido que Paulo quis atribuir a essa prática, chamada aqui de batismo pelos mortos. Vamos ler o texto? Sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor possa ser com cada um dos irmãos. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo, tá aqui, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa, em benefício de, é o sentido acima de, por causa dos mortos. Absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. Tem um texto aqui isolado, verso 29. Quando eu vou para o versículo 28, eu vou entender qual é a linha de pensamento de Paulo, quando ele fala aqui, até o versículo 28, sobre o poder recebido por Cristo, que ele repassa, então, ele entrega, na verdade, ao Pai, de quem vem todas as coisas, mas todo esse capítulo 15, Paulo, na verdade, está falando sobre a ressurreição. Ele começa lá no capítulo 15, verso 1, lembrando o evangelho que foi anunciado, e então chega no verso 3, que é um dos versos mais lindos de toda a Escritura. É esse o verso lá eu vejo assim, o verso da ceia, quando Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele desenvolve a partir do verso 5 toda a doutrina da ressurreição. E então, no versículo 29, Paulo fala então isso aqui, faz menção desse batismo pelos mortos. O que significa batismo pelos mortos? Você já parou para pensar sobre isso aqui? Você já viu esse texto alguma vez? Batismo pelos mortos. Será que eu posso me batizar por alguém que morreu? Será que essa prática era realizada na igreja primitiva? Batismo pelos mortos? Será? O que é que nós encontramos aqui? Batismo pelos mortos. Alguém aqui, todo mundo já viu esse texto aqui alguma vez? Existe alguém que nunca viu esse texto? Quem nunca viu esse texto? Pode falar. Quem nunca leu esse texto? Quem nunca sabia sequer que esse texto existia? Batismo pelos mortos. Oi? Eu nunca vi esse texto. Nunca vi esse texto, Eric. Muito bem. Quem também? Grace? Nunca viu esse texto? Não, nunca vi. Olha que interessante. Nem pensava que o pessoal nunca tinha visto esse texto. Irmã Daí, Grace, quem mais aqui nunca viu esse texto? A Kate já viu esse texto? Não sei se a Kate já viu. Qual texto? Eu entrei agora, cheguei de trabalho, estou acompanhando agora. Qual texto? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam? Eu ainda não tinha visto o texto. Nunca tinha visto esse texto. Que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Olha que coisa. Por que se batizam por causa dos mortos? Olha que coisa tremenda. O que Paulo está querendo dizer aqui? Se a gente parasse para pensar aqui e ficasse aguardando os comentários, né? Seria muita coisa interessante. O que é que significa o batizar por causa dos mortos? Ó, que coisa interessante. Vamos lá. Vamos dar início aqui. Alguma coisa sobre esse tema aqui. É um verso difícil. É um dos versos mais difíceis que nós temos aqui no Novo Testamento. Por quê? Porque a maioria dos intérpretes, eles vão ficar, na maioria das vezes, apenas no terreno das hipóteses. A hipótese. Por exemplo, tem lá na doutrina dos Mormons, quando os Mormons vão interpretar esse texto, 1 Coríntios 15, 29, eles dizem assim, abre aspas, sendo que o batismo é essencial para a salvação, que muitos morreram antes
Veja, da restauração da igreja por Joseph Smith, o foco é Joseph Smith. É essencial que os vivos sejam batizados pelos mortos que faleceram sem o conhecimento do evangelho. Olha que coisa, você está salvando, então, alguém que nem... Interessante essa forma de crer aqui. Esse batismo por imersão realizado pelo morto é acreditado em seu registro do morto como se fosse realizado por ele mesmo. Então, é uma interpretação aqui literalíssima de 1 Coríntios 15, 29, feito pelos mormons. Interpretação feita pelos mormons. Eles dizem que realmente se pode batizar alguém por alguém que morreu. Que coisa. Então, tem muitas explicações tentando solucionar o que Paulo quis dizer nessa passagem. É, mais uma vez, uma dessas passagens, uma passagem como essa, que nós entendemos o que Pedro quis dizer. Quando Pedro falou lá que Paulo escreveu certas coisas difíceis. Só que aqui, pessoal, adiantando já para nós, Paulo está se referindo a um costume. Tudo bem? Já entregando todo o contexto que Paulo está falando apenas de um costume, nós vamos ver isso. E muitas pessoas começam a interpretar isso sem levar em conta o contexto. O contexto é o capítulo 15. Então eu preciso ver quem está falando isso. Essa pessoa cria em reencarnação. Paulo cria em reencarnação. Quem pronunciou essa palavra? Quem escreveu isso? Em que ele cria? É o primeiro ponto para interpretar um texto assim difícil. Segundo ponto, em que circunstâncias que Paulo escreveu essas palavras? As circunstâncias sobre ressurreição de mortos, capítulo 15. Então, precisa levar em consideração o contexto. E também qual foi o objetivo que Paulo escreveu essas palavras. A primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreve ali mais ou menos em 58, 59. Então, tem que entender essas coisas aqui. Quem estava escrevendo, quais circunstâncias que Paulo estava escrevendo, qual era o objetivo que Paulo estava escrevendo. Nós já sabemos que Corinto era uma cidade imoral. Uma cidade imoral, rica, populosa, uma cidade grega. E Paulo esteve ali 1 ano e meio, não é isso? 1 ano e meio, estabelecendo ali um grande centro de igreja. E surgiu problemas demais ali. Quando você vai ler a carta aos Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, você vê muitos problemas. Muitos problemas mesmo. Problema com relação à ceia, problema com relação à imoralidade, e também problema com relação à ressurreição. Então, quando você lê todo o capítulo 15, a passagem em si está falando sobre isso, ressurreição. Versos 1 a 6, versos 12, né, 16, lá no final, e está falando sobre ressurreição. É isso que está falando. Paulo está falando de ressurreição. Então, qualquer coisa aqui no capítulo 15 deve estar ligado à ressurreição. Agora, como é que está escrito aqui? Como é que Paulo escreveu? Ele escreveu assim, Uperton necron. Necron, é de onde vem a palavra necrotério. Uperton necron, pelos mortos. E uper significa em favor de, né? A palavra em favor de, aqui do grego. Por causa, uper, em benefício do grego uper, dos mortos. Esse aqui é o primeiro ponto. Então, Paulo está dizendo aqui, né? Baptismo menoi, uperto necron. Baptismo menoi, uperto necron. O que é que vão fazer as pessoas que se batizam por causa dos mortos? Era um costume cristão ou era um costume pagão que Paulo está usando para falar sobre a ressurreição? Então, existem vários pensamentos com relação a isso, né? Só para a gente entender. As traduções que a gente tem hoje, que se utiliza no português, corrigida, né? Revista Corrigida Almeida, revista Corrigida Atualizada, e por causa dos mortos vai estar lá. É isso? Ou pelos mortos. Esse é o sentido. Outros dizem o seguinte, que os crentes vivos, como os mormons, né? Falaram até, eles eram batizados em lugar dos crentes mortos. Porque esses, por alguma razão, não puderam ser batizados. Aí já entra aquela questão de uma impossibilidade, quem sabe, física, por causa de um problema de locomoção, um problema de saúde, ou uma crença tardia, lá no leito de morte. Então, é uma corrente de interpretação que diz isso. Os crentes se batizavam, o marido se batizou pela esposa, a esposa se batizou pelo marido. Tem um texto do comentário lá do Adam Clarke, que é interessante, que ele diz o seguinte: depois de afirmar, ele fala, né, que esse é o verso mais difícil do Novo Testamento, ele diz isso,
Mas, na verdade, não é o verso mais difícil do Novo Testamento, não. Esse é o comentário do Adam Clarke. E ele coloca várias interpretações, né? E no final ele diz assim, Paulo emprega a palavra batismo como sinônimo de dores. Esse é o Adam Clarke. De sofrimento, que os apóstolos estavam sofrendo porque eles pregaram o evangelho com a esperança de ressuscitar um dia a semelhança de Cristo, para herdarem a vida eterna. Então, esse é o sentido que o Adam Clarke diz. E outros comentaristas também falam, né, nessa passagem do batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo na água, é só o batismo do Espírito Santo. Olha só que lindo pensamento. E falam que a conversão da alma pelo Espírito de Deus. Você pode fazer isso no lugar de alguém? Não entendo como é que isso aqui vai acontecer. Mas eles dizem que sim, que poderia ser feito com uma pessoa ali que estava sendo tirada das trevas do paganismo, convertida, admitida na igreja. Então era uma conversão ali da pessoa para compensar aquela vida lá e perdas que levou a pessoa então até a morte. Uma coisa sem lógica até. Também tem outra ideia que diz o seguinte, né? Que essa palavra mortos também aqui se refere a Cristo, mas é usado no plural, significando por causa do morto, isso é Cristo. Olha só que coisa. Então, quer dizer que morto se refere a Cristo. Isso é uma linha de interpretação. No original está mortos. No original aqui está mortos, necros, o grego necros. Eu não vejo referência a Cristo aqui, não tem referência a Cristo. É difícil ver como é que isso aqui pode se representar a Cristo, né? Mas pelo contrário, é uma categoria de pessoas. Tem outra interpretação também, que diz assim, mas no grego não havia pontuação. Sabiam disso, irmãos? No grego não havia vírgula, não havia ponto. Então, essa cadência de ideias que a gente tem hoje, sabe? Terminou uma ideia e começa outra ideia, que é outra frase, não havia isso no grego. E as palavras eram escritas juntas. Então, quem defende aqui essa tese que a gente vai ver agora diz o seguinte, no grego não tinha pontuação, e colocaram esses sinais, houve uma distorção no que Paulo quis dizer. Aí eles dizem assim, que o original foi escrito sem pontuação, então a gente pode colocar esse sinal de interrogação depois da palavra batizados. Porque não havia, realmente, ponto de interrogação, nem nada disso, nem de exclamação. E então o versículo vai ficar assim, era esse o sentido que Paulo quis dizer. Que farão os que são batizados? Ponto de interrogação. É para os mortos. Se os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Isso aqui é uma sugestão. Uma sugestão. Mas o que Paulo realmente está querendo dizer? Veja, se as pessoas vão ter uma série de ideias aqui para interpretar esse texto. Mas o que Paulo realmente quis dizer? Paulo está falando sobre ressurreição. Não é uma passagem difícil? Não é uma passagem difícil, é uma passagem que tem várias vertentes diferentes que as pessoas podem se apegar para tentar defender o seu ponto de vista. Existem mais de 30 interpretações sobre esse texto, mais de 30 interpretações, mas tem três interpretações que são as interpretações mais corriqueiras com relação a esse texto aqui. A primeira interpretação é assim, mais coerente. É como se Paulo tivesse dito assim, o que então farão os que são batizados? São eles batizados por causa dos mortos? Veja só, dá realmente para você pegar o sentido aqui. Você vai aqui no texto. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? É isso que está. Aí depois aqui ele vai ter a interrogação, até foi colocada a interrogação. E absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. Então, nessa interpretação, o sentido é esse, né? O que farão aquela pessoa que é batizado? Se ele é batizado por causa dos mortos. Se os mortos não ressuscitam, por que ele está sendo batizado? E Paulo continua, porque então nos expomos ao perigo por eles? Essa é a interpretação. Então, isso pode ser possível até, mas não vai explicar o sentido da frase em favor dos mortos, do termo aqui, em favor dos mortos. Fica desconexo, não é o sentido. Não tem lógica aqui, não vai ter sentido. Outra interpretação, ela diz que Paulo aqui está se referindo a um costume pagão. Aliás, um costume pagão não, um costume herético. Por quê? Porque haviam cristãos vivos sendo batizados em favor de quem já morreu. Ou seja, um parente, como a gente falou no início.
se batizando ali pelo pai ou pela mãe, o filho pelo pai ou pela mãe, o esposo pela esposa, por um amigo não batizado, é como se fosse uma salvação por procuração. A pessoa foi pagão a vida inteira, não sei, ou então não creu, e aí o cara está fazendo por ele para salvar aquela pessoa. E o interessante aqui é que aqueles chamados pais da igreja, que na verdade levaram a igreja para apostasia, Jerônimo e tantos outros mais, eles fazem referência. O interessante dos pais da igreja são os registros históricos. É bem interessante. Mas a parte doutrinária, não, tem muita coisa para interessar. Então, os pais da igreja fazem várias referências a isso, né? Uma prática que havia realmente no cristianismo. E isso nasceu lá, era desenvolvido pelos os marcionistas. Até o Tertuliano se refere, né, a um festival pagão que existia, né? O calendário februário, era no mês de fevereiro até, onde os adoradores lá no festival pagão, eles se submetiam a uma purificação, uma lavagem, uma coisa que não é um batismo, mas em favor dos mortos. Isso aqui está naquela obra lá famosa, Contra Marcion, lá do Tertuliano, que ele escreveu. E Marcion, ele realmente falava sobre isso, ele apoiava esse tipo de coisa. Tem outro ponto de vista também, mas esse ponto de vista aqui, ele admite que essa prática era anterior a Paulo. Agora, se isso aqui é anterior a Paulo, como é que Paulo ia citar isso aqui como sendo a doutrina cristã? Não. Paulo, pelo contrário, ele está dizendo o seguinte: se os pagãos e heréticos têm a esperança da ressurreição, quanto mais nós devemos alimentar essa esperança. Na verdade, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Se você pegar todo o capítulo 15, você vai perceber que isso é o que Paulo está dizendo. Paulo está falando, olha, tem um pessoal aí que se batiza por causa dos mortos. Tem um pessoal aí que é pagão, que não conhece a verdade que você conhece. E eles estão se batizando por causa dos mortos. A gente sabe que não vale nada isso aí. Mas eles creem que haverá ressurreição. E por que nós, que conhecemos a verdade, que Cristo ressuscitou, que vai trazer todos em sua companhia, os que creram que serão ressuscitados, os mortos em Cristo, por que nós não creríamos na ressurreição? É apenas isso que Paulo está falando aqui. É apenas isso. Então, esse verso 29, isso que Paulo fala no verso 29, lá no verso 32, ele está apenas tentando provar a vigência, a realidade da ressurreição. A realidade da ressurreição. É isso que Paulo fala, quando ele diz aqui no versículo 30, e por que também nos expomos a perigos a toda hora? Quer dizer, se não há ressurreição, por que eu vou estar me expondo a perigo? Porque se eu morrer, não há ressurreição, o que eu fiz? Pelo contrário, eu sei que há ressurreição. Eu sei que a ressurreição é a realidade, nós cremos na ressurreição. Por isso que eu exponho minha vida a perigo toda hora, porque mesmo se eu morrer, ou for, tiver meu corpo destruído, eu vou ter um novo corpo, uma nova vida, a vida eterna, por causa da ressurreição. Então é isso que Paulo está querendo dizer. De outra maneira, a palavra grega que ele inicia aqui, de outra maneira, é a palavra grega epei. Ele diz quando, desde, de tempo, de causa, que ele está fazendo referência a um batismo que não é realizado ali dentro da igreja dos coríntios, mas que pessoas realizavam esse batismo crendo na ressurreição. Então, se eles pagãos faziam isso, muito mais aqueles que creem em Cristo, a realidade da ressurreição e da vida eterna, não poderiam jamais duvidar dessa esperança. É esse o sentido que Paulo está dizendo aqui. Então, tudo que Paulo fala, versos 16, 32, sobre a coragem dele, enfrentar a morte, tudo isso é por causa da realidade da ressurreição e da vida eterna. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está debatendo essa doutrina, ele está citando um costume pagão, ou herético da época dele, só que ele está citando esse costume apenas de passagem. Ele não está endossando esse costume, está apenas dizendo que os pagãos criam na ressurreição, da forma deturpada deles, faziam um rito deturpado que não servia de nada. Então, se os pagãos que criam, na realidade ali, numa ressurreição, mesmo no paganismo, numa vida futura que não existirá sem Cristo, muito mais nós que cremos em Cristo é que devemos
nos apegar a essa verdade. A verdade da ressurreição, a verdade da vida eterna em Cristo Jesus. Então, é isso que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele fala batismo pelos mortos. Essa é a realidade, batismo pelos mortos. Mas vejam, as pessoas criam mesmo assim, basta ler o contexto, e não há necessidade de tantas interpretações. Não há necessidade. Que ele está falando aqui sobre ressurreição. Ressurreição. O tempo todo. Verso 20, verso 21. Verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E o verso 19, ele diz antes: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, o mais lastimável, o mais miserável de todos os homens. A nossa esperança não se limita a esta vida. E Paulo faz questão de dizer isso. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso ele está falando sobre ressurreição. E o verso, voltando aqui no versos 15, ele está mostrando essa realidade. Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Tudo é em vão. Porque a nossa esperança está em Cristo. Cristo ressuscitado. Cristo que tem a vida eterna. Ele que pode doar a vida eterna e salvar todos aqueles que creem nele. Por isso que Paulo diz: se esse meu corpo, esse tabernáculo se desfazer, eu não vou me preocupar, porque eu sei que eu tenho uma morada eterna nos céus, um corpo incorruptível, um corpo que não se destrói, um corpo de glória, um corpo de vida eterna, um corpo que será semelhante ao corpo da sua majestade. Então, essa esperança da ressurreição foi o que manteve viva a fé da igreja verdadeira, da igreja primitiva, e que manterá a igreja firme até o último momento. A certeza da vida eterna com Cristo. Por mais que esse corpo se desfaça, essa esperança nossa não está aqui. A esperança está na vida eterna, na vida prometida, preparada pelo Senhor Jesus. Então é isso que Paulo está falando. É absolutamente isso. Não tem dificuldade nesse texto, de forma alguma. Não tem nada de complicado. O que acontece é que, se a gente lesse apenas o versículo 29 isoladamente, como muitas pessoas fazem por aí, com alguns textos bíblicos, a gente iria simplesmente ficar batendo cabeça aqui. Nossa, as pessoas se batizavam por causa dos mortos, isso era um costume cristão, isso existia. Pelo contrário, a própria narrativa aqui mesmo, a maneira como foi traduzido, do que Paulo está querendo dizer, do que ele diz, fica muito claro. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? Veja, ele não diz porque nos batizamos por causa deles. Ele não faz referência aqui. Várias vezes, quando Paulo se refere a um costume da igreja, ele se inclui. Por exemplo, porque para nós é um só Deus o Pai. Veja que Paulo se inclui. Aqui em 1 Coríntios, quando ele está falando, né, sobre ídolos, que era outro assunto problemático. 1 Coríntios, capítulo 8, né, isso, versículo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos. A carta aos Coríntios é uma carta recheada de assuntos problemáticos. Mas Paulo, a partir do versículo 5, verso 6, ele diz: todavia para nós, Paulo está se referindo, está se incluindo nessa crença, para nós há um só Deus do Pai. Esse verso aqui é maravilhoso, de quem são todas as coisas. Então Paulo se inclui. Quando Paulo fala sobre a questão do batismo pelos mortos, Paulo não se inclui. Isso é muito importante. Paulo não se inclui. Ele está apenas se referindo a um costume exterior, um costume pagão fora daqueles que faziam parte do corpo de Cristo. Mas quando ele fala sobre o único Deus, ele se inclui. Ele diz: para nós há um só Deus. Há um só Deus. A gente vai ver essa linha de exposição aqui de Paulo em toda a primeira carta aos Coríntios. Quando ele se inclui, quando ele fala de um assunto que ele inclui a crença, ele está ali fazendo parte dela. Como, por exemplo, no julgamento daquele rapaz que cometeu a imoralidade. Paulo diz: olha, eu não estou aí, mas é como se eu estivesse presente com o meu espírito. Essa pessoa seja entregue a Satanás. Esse é outro texto também. Olha só que coisa, eu vou dizer outro texto. Esse é outro texto um pouco, quem sabe, distorcido,
Não é isso? Paulo fala 2 vezes sobre isso, sobre a entrega a Satanás. 1 Coríntios 5:5 é quando Paulo acontece um problema na imoralidade. Em Corinto também, essa carta de Coríntios é apenas para tratar desses problemas, e Paulo começa a falar desse problema, e no verso 5 ele diz, olha, eu não estou aí, mas é como se eu estivesse em espírito. Eu já vi pessoas usar esse verso 3 para dizer que Paulo estava fazendo uma conexão espírita. Olha, as pessoas se utilizam de qualquer coisa para tentar defender aquilo que elas acreditam, que não tem fundamento bíblico. E Paulo diz que essa pessoa seja entregue a Satanás. Então, nós podemos entregar alguém a Satanás? Como é que se entrega alguém a Satanás? Paulo também fala disso em 1 Timóteo 1:20. Ele diz que Himeneu e Alexandre lhe entregou a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Nossa, foi interessante. O que é entregar a Satanás? Mas finalizando por aqui, nós vemos que o batismo dos mortos era um batismo pelos mortos. Era um costume pagão, não havia nenhum tipo de substrato na Escritura, e que Paulo está apenas usando essa referência pagã para fazer uma comparação entre os pagãos, que mesmo pagãos, da forma errada, criam nisso, e muito mais aqueles que criam no Senhor Jesus, no poder da sua ressurreição, é que deveriam se consolar com essa esperança da ressurreição e da vida eterna. Tudo bem? Finalizamos por aqui. Que Deus nos abençoe e que possamos nos firmar cada dia mais na sua graça, em nome de Jesus. Amém.